Glória a Deus. Ah, Jesus, podia soprar ali, ela brigava, deu uma dosinha, não deu? Como é bom. Como é bom saber que em todas as nossas atividades, em todo o nosso tempo, Jesus, Ele quer estar pertinho de nós. Eu quero dizer para você nessa noite que eu estou muito feliz. E é sempre uma responsabilidade tão grande quando nós vamos ministrar no Domingo Kids, falar no encontro, falar em uma reunião. Todas as vezes que você abre a Bíblia e vai falar para alguém, existe uma responsabilidade. Aquele friozinho na barriga abençoado. Mas sabe, queridas, é um privilégio para nós como mulheres nos reunirmos num lugar. Quantas mulheres gostariam de ter um tempo de se reunirem para adorar o nome de Jesus, para refletirem numa peça de teatro, para poder ofertar. E você nessa noite tem a oportunidade de fazer tudo isso, porque você faz parte da vida da igreja. Eu sei que a pastora falou, para quem não me conhece, o meu nome é Lorena. Eu sou esposa do pastor Cássio, tenho 2 filhos e uma nora. Espero brevemente ser avó. Já fica uma pressão aí, né? E eu quero agradecer de coração a vida da pastora Lísia, porque como a pastora tem nos incentivado a ministrar a palavra de Deus. Como ela tem falado para nós, vocês são boca nessa geração. E na oração ela acabou de dizer isso, ela disse que eu sou uma profeta, e eu recebo. E a gente tem conseguido compartilhar várias coisas preciosas da nossa vida, porque nós temos uma liderança que olha para nós e deseja que a gente vá alto. Que esse seja o seu coração também, sabe, querida? Olhar para a pessoa que está do seu lado e desejar que ela suba, que ela fique bem, que ela seja uma mulher feliz. As mulheres do mundo são conhecidas como mulheres que querem puxar o tapete da outra. Mas nós temos aprendido com a nossa liderança. Eu quero que você voe, filha. Eu quero que você seja usada. Feche seus olhos nesse momento. Pode aumentar um pouquinho, Ana? Ore ao Senhor. Ah, Jesus, nós amamos a Tua presença. Nós amamos muito a Tua presença. E o Senhor nos prometeu que quando nós nos reuníssemos em Teu nome, a Tua presença estaria ali. E nós estamos aqui simplesmente para Te escutar. Nós estamos aqui para adorar o Senhor e para dizer: Pai, por favor, fala comigo. Fala ao meu coração. Eu creio que existem mulheres aqui, Senhor, que têm feito algumas perguntas a Ti. E o Senhor ama conversar com seus filhos. Eu peço em nome de Jesus que essas perguntas pouco a pouco sejam respondidas. E eu tenho certeza que como essa semana o Senhor falou comigo através dessa palavra para que eu acalmasse o meu coração, eu declaro que essa palavra fluirá como um rio desse lugar. Essa palavra fluirá, ó Deus, como água fresca em terra seca. Oh, Espírito de vida, em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Ah, Jesus, Jesus, Jesus. Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. Queridas, eu orei para que o Senhor ministrasse algo no meu coração, porque é muito bom falar daquilo que queima em você. E eu percebo no nosso meio, eu percebo no meio da igreja, coisas, situações acontecendo para tirar os nossos olhos do nosso mestre. E o Senhor nessa noite, Ele faz um convite para mim e para você. Olha só para mim. Nós estamos aqui para caminharmos juntas, mas nós temos que olhar para Ele. Coloca a mão no seu coração e diz assim comigo: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para receber a Tua palavra. Fala comigo. Fala comigo. Aleluia. Amém. Eu quero contar uma história para você que nos ensina, tem muito a nos ensinar nessa noite. E pode ser que você já tenha ouvido essa história. Diz que o fazendeiro, que tinha muitas dificuldades de manter uma propriedade, a propriedade dele, tinha alguns cavalos que ajudavam ele no trabalho. E de repente, um cavalo caiu dentro do poço. Um poço abandonado que tinha naquela fazenda. Esse cavalo cai lá dentro. E rapidamente os trabalhadores vão até o fazendeiro e falam: olha, um dos cavalos caiu no poço. Todos eles foram correndo até lá para ver a situação. Chegando ali diante do poço, o fazendeiro olha, viu que o cavalo estava vivo. Mas ele era muito pobre e seria muito difícil e teriam custos para tirar o cavalo de lá. E aí ele pensa em várias maneiras: será que eu peço ajuda? Como que eu faço agora? E aí ele toma uma difícil decisão. Ele fala para os trabalhadores: vamos sacrificá-lo. Chamem pessoas e comecem a jogar terra sobre o animal até cobri-lo totalmente. E aquele fazendeiro sai com dor no coração, mas era o que ele podia fazer naquele momento. E assim os trabalhadores obedecem. Eles começam a jogar terra dentro do buraco. Jogam terra e jogam terra e jogam terra. E de repente um barulho acontecendo lá e eles olham lá para o fundo do poço. Quando eles jogavam terra, a terra batia no dorso do cavalo e ele sacudia. E ele falava assim: o cavalo não se deixa enterrar, vamos jogar mais terra. E quanto mais eles jogavam terra, mais esse cavalo se debatia e pisoteava aquele lugar. Passado um tempo, eles começaram a perceber que naquele pisotear, ele estava fazendo de uma maneira com que aquela terra ficasse firme. E o cavalo começou a subir. E aí ele manda chamar o fazendeiro: corre para cá, porque a gente tenta enterrá-lo, mas ele resiste. E agora ele está subindo, subindo. E aquilo virou uma comoção muito grande, até que ele chega a uma determinada altura e consegue sair daquele poço. Quando eu li essa mensagem, eu me deparei em vários momentos da minha vida aqui. E eu quero caminhar com você sobre alguns momentos dessa história e te perguntar onde você se encaixa nela. Vamos falar aqui do que seria esse poço na minha vida. Eu estou caminhando e está tudo muito bem. Estou feliz no meu trabalho, estou bem no meu casamento. De repente, eu sou surpreendida e me vejo numa situação muito difícil. Lá embaixo. Eu não esperava passar por aquilo, mas eu fui traída, eu fui ferida, eu fui enganada. E agora eu estou lá embaixo, sozinha. Esse é o poço que muitas de nós já caímos tantas vezes. Antes de você conhecer o Senhor, lembra aí de situações que você deitava na sua cama e gritava de desespero. Falava: meu Deus, como é que eu vou sair desse buraco? Como é que eu vim parar aqui?
Mas, além desse poço, existia o fazendeiro e o capataz. Nós podemos colocá-lo aqui como as pessoas à nossa volta nos observando sofrer. Cada uma com uma opinião, cada uma tentando te falar uma coisa, te ajudar de alguma maneira, ou simplesmente falando: levanta, por que você não sai daí? Você está paralisada há tanto tempo. Olha o que Deus tem feito na sua vida e você está aí prostrada. E nós podemos ver também esse fazendeiro como se você estivesse lá em cima e problemas, pessoas que você conhece lá no fundo do poço. Seu filho, uma líder, seu marido. E você, como esse fazendeiro, avalia a situação. Sabe que vai ser muito difícil salvar esse casamento. E aí você diz: é melhor enterrar isso aqui. Vai dar trabalho demais. Eu não tenho condições. Aquele sonho que você sempre teve, mas ele está tão lá no fundo, tão distante, que você fala assim: vamos jogar terra em cima dele? É muito mais fácil jogar terra, tapar esse buraco, passar por cima e fingir que nada aconteceu. E enquanto eu falo, queridas, eu quero que você tente se colocar em uma dessas situações. O que seria a terra nessa história? Essa terra para o cavalo, ela era a morte, o fim dele. Sabe, quando você olha para a sua vida e só vê coisas ruins. Eu tenho ouvido histórias de irmãs dentro da igreja que têm vivido tormentos e momentos muito difíceis. E aí você olha para o lado e não sente prazer. Mas só que em Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E você pode olhar para o seu lado e ver que está tudo dando errado. Aquilo veio para a morte. Realmente, essa situação vai acabar com o meu casamento. Mas essa terra para aquele animal, ela não foi a morte. Essa terra foi a escada. E eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite, que se tem alguma área que alguém já te disse, ou que você olha e diz: não tem mais jeito, eu vou passar por cima, eu não dou conta. Eu declaro que essas palavras de morte, como a palavra do Senhor diz que tudo coopera para o seu bem, todas essas situações à sua volta terão que cooperar para te tirar do fundo do poço. Porque se a palavra do Senhor diz que tudo vai cooperar para o meu bem, é tudo. São as palavras contrárias, são os ventos. Esse vento, querida, não vai derrubar seu barco, ele vai te levar para longe. Eu creio demais nisso, porque no momento mais difícil do meu casamento, onde eu vim aqui no pastor Sérgio, falei: pastor Sérgio, pastora Lísia, chega, não vejo mais solução. Foi a partir daí que foi liberada uma palavra sobre a minha vida, e eu tive que fazer uma coisa: crer. Porque para você crer, você não tem que estar vendo nada. Você só precisa crer naquilo que está sendo dito. E se você tem sentido algo queimar no seu coração, porque o Senhor falava comigo: Lorena, assim como eu queimei no seu coração essa palavra a semana inteira, eu vou queimar em vocês essa noite. E eu creio nisso. Essa terra sobre você não vai te afundar, não vai te cobrir. E esse cavalo, então, ele usa daquela circunstância para subir. E a história fala: ele não se deixou enterrar. Só que isso aqui é uma história, e talvez a pastora Lísia está pensando assim: meu pai, eu disse que era para pregar e ela está falando do cavalo. Foi só a introdução, pastora.
Abra comigo lá em Marcos. Marcos 14, 66. Ai, Jeová. Marcos 14, 66 diz assim: e estando Pedro embaixo no pátio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que estava se aquecendo, olhou para ele e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: eu não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu para fora do alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que estavam ali: esse é um deles. Mas ele o negou outra vez, e pouco depois os que estavam ali disseram: a esses também o Galileu, a tua falha é semelhante. E ele começou a praguejar e a jurar: eu não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou pela segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E retirando dali, chorou. Essa passagem aqui nos conta uma história de 2 amigos. Pedro era best de Jesus, caminhava junto. Quando todo mundo estava com medo no meio do mar, Pedro: é o Senhor? Então me chama que eu vou andando. Todo mundo ficava assistindo Pedro, um homem cheio de fé. Mas Jesus é preso. E Pedro, ele tinha uma confiança que ele amava muito a Deus, que ele jamais o negaria. E de repente, depois que Jesus foi preso, as pessoas, uma mulher falou assim: ei, esse cara estava com Jesus. E ele disse: eu não conheço esse homem. E assim ele faz, negando a Cristo. E depois ele lembra que Jesus falou que ele faria isso, e ele chora amargamente. Queridas, o que é preciso para você tomar ranço de alguém? Às vezes a irmã simplesmente precisa falar assim: nossa, você chegou atrasada. Acabou a amizade, acabou o relacionamento. Ou talvez ela só manda uma mensagem falando de uma forma e você interpreta de outra, e no seu coração você faz assim, risca. Irmã que está com o coração todo cortado, toda hora risca uma irmã. Quantas vezes nós fazemos isso com o nosso marido? Semanas sem olhar na cara do abençoado. Estou magoada, estou ofendida porque você esqueceu a data do meu aniversário. Queridas, na caminhada de Jesus, em cada processo da vida dele, ele nos ensina como reagir às situações. E Deus falava forte comigo sobre os nossos relacionamentos na igreja e na nossa família. O quanto o diabo só precisa fazer assim para afastar você de alguém, para fazer você tomar birra de uma pessoa. E aqui Jesus, ele era amigo de Pedro. Quantas coisas eles viveram juntos, e de repente Pedro fala assim, a Bíblia fala que ele praguejava: eu não conheço esse homem. Pensa, uma abençoada faz isso com você. Você está lá de fora tentando entrar num evento. Lorena, mas é minha líder, ela é minha obreira. Com certeza, segunda-feira está aqui na sala da pastora e querendo me matar. Olha a situação de Jesus. E aí ele nos ensina que depois da sua morte, depois que ele ressuscita, ele manda falar assim: ei, fala para Pedro que eu estou vivo. Jesus, ele se preocupa com o coração de Pedro. Minha irmã, pensa aí naquela pessoa que você tem tido muita dificuldade de se relacionar.
Naquela pessoa que você fala assim, se ela entrar pela porta da frente, eu já falei demais. E eu falava pior. Eu tive uma treta, vocês estão filmando, né? Eu tive uma treta com uma irmã do louvor. E na época eu falava que era o altar. E eu falava para a líder, ela sobe numa ponta do altar, eu desço do outro. Olha que loucura isso. Jesus, ele quer ensinar para você que, será que esse probleminha que você está vivendo com a irmã, com alguém do seu trabalho ou algum parente, é desse nível aqui? É esse tipo de problema que você está tendo? Eu creio que não. Eu creio que não. E todas as vezes que nós temos um problema com alguém, a primeira coisa que a gente fala, eu vou sentar. Eu preciso de um tempo no banco. O que o banco tem a ver com isso, minha filha? Por que você não briga com a irmã e não para de ir na academia? Por que você não briga com a irmã e não para e fala assim, agora eu estou chateada com a irmã, eu não vou comprar mais sapato. Mas você briga com a irmã e fala, eu não vou ficar mais com os kids. Eu não vou participar do louvor. Eu não vou. O que é? Por que é que a gente faz isso? E o diabo todos os dias nos bombardeando para que a gente fique paralisada. Porque eu tenho certeza que Pedro nesse tempo aqui, ele não conseguia fazer nada. Porque quando alguém te fere, ele paralisa você. Ele para você. Mas o contraponto disso é, e se você feriu alguém? E de repente você está se sentindo tão culpado como Pedro aqui. Por que eu fui fazer isso? Como que eu conserto um negócio desse? Como eu fui negar o meu mestre? De repente você abandonou a sua célula, ou disse que não faria parte de algo, ou saiu do grupo. Porque, meu Deus, toda hora tem alguém saindo do grupo. E aí você pensa, e agora? Volta para o grupo, irmã. Se você não quis liderar, procura seu discipulador e fala, ei, eu quero envolver de novo. Porque a palavra para o Senhor nessa noite para nós é, não pare. Não pare. Tudo que o diabo vai tentar fazer nesse tempo, no meio da igreja, no meio das mulheres, é paralisar você. Olha para a irmã abençoada que está do seu lado e fala, não pare, irmã. Oh, Jesus, nos ajuda. Aleluia. João 18, 28. Pilatos, depois disso, levaram Jesus à casa de Caifás, para o palácio do governador romano. Já era de manhã cedo. Os judeus, porém, não entraram no palácio, pois queriam continuar puros para poderem comer o jantar da Páscoa. Então Pilatos foi até lá fora e lhes perguntou, de que é que vocês acusam esse homem? E eles responderam, se ele não fosse um criminoso, não teríamos trazido até você. Então Pilatos disse aos judeus, por que é que vocês não levam e julgam vocês mesmos, de acordo com as suas leis? E eles responderam, nossa lei não permite matar ninguém. Então Pilatos entrou novamente no palácio, chamou Jesus e perguntou, você é o rei dos judeus? Jesus disse, o Senhor está perguntando por si mesmo, ou foi outros que lhe falaram de mim? Pilatos respondeu, você pensa que eu sou judeu? Pois eu não sou. Foi o povo, os líderes, os sacerdotes que trouxeram você até mim. O que você fez? Jesus respondeu, o meu reino não é desse mundo. Se ele fosse desse mundo, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. O meu reino não é desse mundo. Pilatos disse, então você é um rei? Jesus respondeu, o Senhor está dizendo que eu sou um rei, e isso é verdade. Foi para falar sobre a verdade que eu nasci.
E foi por causa disso que eu vim ao mundo. Todos os que estão do lado da verdade ouvem a minha voz. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Depois de dizer isso, ele foi novamente para onde os judeus estavam e disse: eu não encontro nenhum motivo para condenar esse homem. Já que é um costume de vocês que lhe solte um preso na época da Páscoa, vocês querem que eu solte um rei dos judeus? Então eles começaram a gritar dizendo: não, solte Barrabás. Outra vez Jesus está passando por um momento de rejeição. Aqui ele é levado sobre esse oficial, na frente desse oficial, e ele começa a perguntar para Jesus: o que foi que você fez? Porque o seu povo está querendo te matar. E ali ele começa a confrontar Jesus. Jesus veio para aquele povo e Jesus o amava, os amava. E de repente aquele homem fala assim para Jesus: você é um rei? O tempo todo confronto, o tempo todo falando. Que situação, hein, cara? Você fala que é rei de um povo que quer acabar com a sua vida. E mais à frente fala que ele fez uma pergunta para Jesus de confronto e fala: o que é então a verdade? Depois de perguntar para Jesus se ele era a verdade, ele tenta fazer um acordo com o povo. Olha, é de costume que na Páscoa nós soltemos um dos presos. Vocês não querem soltar o rei de vocês? E todos eles gritam: não, solte Barrabás, nós queremos ele morto. E mais uma vez aqui eu quero perguntar para você: você está sofrendo rejeição? Você cortou o seu relacionamento com alguém por um motivo semelhante a esse? Tem alguém querendo te matar, minha querida? Tem alguém aqui escolhendo um preso, um ladrão, ao invés da sua companhia? Jesus aqui, ele nos mostra um princípio maravilhoso. Que quando nós somos confrontados com esse sentimento, para que a gente não caia nesse poço da falta de perdão, do isolamento e da paralisia, nós temos que saber o que viemos fazer aqui. Jesus olha para aquele homem com tanto confronto que aquele cara falava. Ele dizia assim: eu não sou desse mundo, o meu reino não é daqui. Minha querida, a palavra do Senhor diz que a sua luta não é contra carne ou sangue. Você está lutando com as pessoas, a sua luta está errada. Você está lutando com o seu marido, você está lutando com o seu vizinho, você está lutando com a sua liderança. E não é esse o seu inimigo. Essa irmã que está com problema com você não tem poder de paralisar, mas esse sentimento que você guarda aí tem. O sentimento que o diabo está tentando colocar no seu coração, esse sentimento pode te paralisar. E Jesus aqui nessa situação, ele nos ensina: Lorena, o que você veio fazer na terra, filha? Não olha para isso. Não olha para isso. Quantas vezes no decorrer da minha caminhada aqui na Igreja Videira eu tive problemas? Poucas, né, pastor? Muitas vezes. E eu já cheguei na pastora Lisa. A pastora Lisa é escala direto. Eu chegava nela e falava assim: não dou conta. Se a senhora não entrar com a providência divina, não tem estrutura, que agora virou moda a tal da estrutura. Não tenho estrutura para isso. Você não tem estrutura mesmo, não. Para de olhar para o que você está sentindo, porque você vai ficar aí paralisada, com raiva, rancorosa, entristecida. Você veio aqui para cumprir um propósito, e nesse momento Jesus fala para você: o meu reino não é desse mundo, então não pare.
Queridas, como essa palavra queimou no meu coração, porque quantas vezes eu senti vontade de parar. Quantas vezes eu olhava as circunstâncias e falava, poxa vida, agora. E sabe, o tempo todo, Jesus ele sabia que ele era Pai, que tinha o Pai, ele o Filho e o Espírito. Ele não estava sozinho. Sabe por que você não está conseguindo vencer isso? Porque você está lutando com o seu coração. Você só vai vencer esse sentimento que você acalenta, porque todas as vezes que você lembra dessa pessoa, você sente o cheirinho dela aqui, ó. E você só vai se livrar disso quando você se prostrar diante do rei e falar, por favor, Senhor, me ajuda, me tira disso. Porque a minha força não é como essa força desse animal, que é um instinto. A Lorena é uma guerreira. Guerreira o quê, irmãs? Guerreira nada. Mas a Lorena tem um Espírito Santo, que quando ela está pensando em desistir, fala, olha para mim, não para, olha da onde eu te tirei, eu tenho coisas para fazer através da sua vida, para de milindre. Quantas vezes eu deixei de conversar com pessoas importantes por causa de uma conversinha, por causa de uma besteira. E aí você fala assim, eu só preciso de um tempo. Ok, se você for passar esse tempo em oração, mas aí você passa esse tempo nutrindo, falando, e parece que vem uns enviados, não pode falar isso? Vem umas pessoas e fermenta mais e joga mais lenha. Querida, com ousadia. Quando uma pessoa vier trazer um recado para você nesse sentido, você não precisa falar a reda de Satanás, mas você pode falar para ela, minha querida, eu não quero saber. Eu não quero ouvir o que você tem para me contar. Ai, porque eu fiquei sabendo, não quero. Porque nós somos seres humanos, nós somos pessoas, e palavras nos afetam sim. Da mesma forma que eu estou falando aqui com você, lendo esses versículos, que o Espírito Santo, como onda, começa a trabalhar. Quando você começa a levar recadinhos, você está matando alguém, minha filha. Se você ficar sabendo de algo grave que está acontecendo na igreja, algum pecado, alguma coisa, procura a pastora, procura a liderança. Toma cuidado, porque você pode matar alguém. Oh, Jesus. Lucas 23, 33 diz assim: e quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. E os malfeitores, um à direita e outro à esquerda, e dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele. Aos outros salvou, salva-se a si mesmo. Ai, ficou escuro aqui, sai em nome de Jesus. E também os soldados os escarneciam, chegando-se até ele, apresentando-lhe vinagre, e dizendo, se tu és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas, hebraicas. Esse é um rei dos judeus. Continuando. Olha o que acontece aqui. Jesus, ele é crucificado. Pessoas estavam ali assistindo Jesus morrer. E se tinha alguém ali e eu tenho certeza que havia muitas pessoas que amava Cristo, vendo ele naquela situação, sendo cuspido e as pessoas espraguejando e ele todo ensanguentado,
Muitos olhavam e falavam: poxa, mas era a nossa esperança, e agora ele está morto. A palavra do Senhor nos conta que quando ele está sendo crucificado, ele é afrontado pelos ladrões que estão ali do lado. Sai daí, Jesus. Você já ouviu isso alguma vez? Mas você não é a obreira? Por que você está passando por isso? Nossa, mas você tem tanto tempo que está na igreja, seu marido não converteu ainda não? Sente o capeta. Porque eu sinto, irmã, chega-me Nossa, mas você tem quanto tempo que você está liderando? Até hoje não multiplicou? Afrontas pequenas, que nem se compara como essa. Mas o Senhor sabe da nossa estrutura e sabe que essas coisas nos atingem. E aqui Ele está nos dando uma lição, porque quando um espraguejava Ele, o outro falava assim: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Poxa vida, numa situação daquela, Juliana estava rindo de mim do cabelo, mas eu como Cristo, com aquela dor toda, irmão, alguém falando lembra-te de mim, eu ia falar: poxa, dá um tempo, eu estou morrendo aqui sofrendo, você está conversando comigo. Jesus olha para ele e fala assim: hoje mesmo, filho, é claro. Sabe o que ele ensina para você? Que quando você está passando por afronta, por luta, por dúvidas, sempre tem alguém do seu lado que precisa de uma palavra amiga. E essa palavra, querida, fique em paz. Porque quantas vezes eu estava aconselhando mulheres no casamento, e elas começavam a falar coisas para mim, para o Cássio, e o marido contando, e eu ia olhando para o Cássio ficando sem graça. Teve uma vez que uma irmã falou assim para o Cássio: olha, na época o Cássio era líder ainda, o irmão falando: ela é muito brava, e às vezes eu falo alguma coisa para ela e ela me responde assim e tal. E ela foi contando, a mulher estava me psicografando. Aí o Cássio falou assim: mesmo? Lorena, fala para ela. Aí eu parei, pensei e falei: irmã, a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola, e o Cássio, mas a tola destrói. Naquele momento o diabo falava na minha cabeça assim: mesmo, bonita? E o Espírito Santo falava do outro lado: você não tem que falar do que você está vivendo agora, fala a minha palavra, porque eu me comprometo com o que eu digo. Minha querida, se você acha que as coisas não aconteceram na sua casa ainda, não, quando eu atingir, ninguém nunca vai subir para falar nada, porque quem que atingiu aonde, meu Deus? Não pare, não pare. Nós temos aprendido aqui nesse tempo a não olhar para nós mesmas. E como nós fazemos isso? Porque quando você tem um problema com alguém, a primeira coisa que você fala: poxa vida, deixa eu ficar quieta no meu canto, porque como é que eu vou fazer agora? Você foge, porque é muito mais fácil enterrar o cavalo, não é? É muito mais fácil enterrar esse animal do que buscar a ajuda de alguém. É muito mais fácil jogar a terra e falar assim: Lorena, eu estou com uma dificuldade. Pastora Lísia, me ajuda. Juliane, tantas outras, é mulher demais. Aqui é só as mulheres que aconselham. Mas você pensa assim: não, eu preciso do meu tempo. Poxa vida, Jesus estava no tempo dele aqui. E mesmo assim, ele disse: hoje mesmo, hoje mesmo. Você pode dizer um amém para isso? Amém. Aleluia. Mateus 28, do 1 ao 6. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro.
E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondeu: não tenhais medo, pois eu sei a quem buscais, a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Eu acredito que quando Jesus morre e fala assim: Pai, eu entrego a ti o meu espírito, o inferno, matamos o rei, matamos Jesus, a terra sendo jogada em cima, morreu. Só que o nosso Deus Todo-Poderoso, que ninguém sabe o que passava nos seus pensamentos, Jesus aparece na festinha e toma a chave da mão do diabo e ressuscita. Ele rompe com as cadeias da morte. Quando todos achavam que tinha acabado, ele ressurge. Minha querida, sabe como que você vai sair desse buraco? Sabe como que você vai conseguir voar mais alto, caminhar sem medo, destemida? Quando você entender que o Senhor Jesus já levou sobre si essas picuinhas, essas conversinhas, essas crises, essas palavras malditas, e Ele mostra para você nessa noite: ei, filha, não tem nenhuma condenação sobre você, vai, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Sabe, Jesus então, ele começa a subir aos céus e olha para os seus filhos e diz: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o meu Espírito, o Espírito que o mundo não pode receber, mas ele vai ficar aí dentro. Sabe por que esse Espírito está aí dentro? É quando você está aqui embaixo e a terra sendo jogada por cima, e você sacode, e o Espírito fala: não para, não para, não para. Porque em todos os momentos eu creio que Jesus via o seu sacrifício. Eu sei o que eu vim fazer aqui, eu vou ter comunhão com ela, eu vou me relacionar com ela, então eu vou passar por isso. Você recebeu o espírito de ousadia. E se o diabo tem tentado te paralisar nesse tempo, rejeita. E a única maneira, como eu já falei, para nós sairmos disso, é na dependência do mestre. Ana, eu quero que você coloque um vídeo. Quero que vocês prestem atenção nessa letra. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai começar a falar coisas aí no seu coração. E vai te dar forças para que você tome uma atitude. Minha querida, você não nasceu para ficar parada. Você não nasceu para ficar prostrada. Porque tudo que você tem é vida de Deus aí dentro. Aleluia. Levanta como se você tivesse sentindo uma terra cair em você, te possibilitando a subir. Eu quero que você comece a orar nessa hora. Você vai colocar na presença de Deus a área que o diabo te colocou para que você ficasse paralisada. É no seu casamento? Fala para Deus agora: Senhor, eu não aguento mais. É um relacionamento que foi quebrado. É uma situação difícil financeira que você não vê mais saída. Começa a falar com Deus: Senhor, é pelo teu Espírito, é pelo teu Espírito. Pai, no nome de Jesus, eu declaro sobre esse lugar que o Senhor agora vai trazer a memória
coisas que elas têm passado e sentido, que o Senhor não quer para esse coração. No nome de Jesus, comece a desfazer as obras que o diabo armou e cercou. É no nome de Jesus que eu quebro agora toda dureza de coração, toda vontade de não levantar da cama, toda vontade de fugir, de sair da igreja, de parar de trabalhar. No nome de Jesus, mentiras caiam por terra agora em nome de Jesus. Toda pessoa que está pensando em divorciar aqui, no nome de Jesus, eu declaro o Espírito Santo no seu coração, trazendo renovo e força, em nome de Jesus. Se você tem sentido dúvidas do seu chamado, eu declaro em nome de Jesus essas dúvidas sendo quebradas, essas palavras de morte que foram lançadas sobre a sua vida, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Eu quero, querida, aqui, quero chamar a pastora, as obreiras aqui na frente. E eu quero fazer um apelo. Depois, se você, discipuladora, quer receber uma oração, depois que você receber a oração, eu quero que você ore também. E no decorrer que você receber a oração, líder, qualquer pessoa que estiver aqui, porque o Espírito Santo habita na sua vida, depois que você receber a oração, ore por alguém também. Mas eu quero falar para você que não vai fazer como esse fazendeiro que quis tampar o problema. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente e fala assim: eu quero um abraço. Eu quero uma oração. Porque eu quero sair dessa. Se você, essa palavra falou ao seu coração, e você sente que precisa de ajuda, de alguém para te dar a mão, alguém para falar: filho, eu estou aqui, vem aqui na frente. Como qualquer outro, estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar: pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Ore umas pelas outras, queridas. Vocês que estão aí, que quiserem vir aqui, ora ministrando vida. Mandou largar a rede. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. Pode aumentar, Ana. Em nome de Jesus, ore, querida. Ore ao Senhor. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus, decretamos agora por terra toda falência, toda morte. Sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar: pegue o que Ele te entregou e volte para o mar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar?